Olá pessoal, mais uma vez sou o professor Jonathan Pierotti. Nós vamos agora para a aula 3. Nessa aula 3 da nossa disciplina de Matemática Aplicada à Administração, a gente vai falar sobre a operação de fluxo de caixa, outras séries de pagamentos, descontos, desconto racional, desconto composto e a amortização. Então, essa aula de hoje a gente vai trabalhar baseado na apostila de vocês. Começando pelas operações de fluxo de caixa. Aqui eu trouxe um diagramazinho de fluxo de caixa, onde temos aqui uma reta horizontal e várias setas, onde essa primeira seta aqui indica o valor presente, essas setas para baixo indicam as saídas de dinheiro, temos aqui o valor das prestações e aqui temos o valor futuro. Isso aqui representa o que? Uma série de pagamentos. Aqui o valor presente, as saídas e aqui o valor futuro. Esse representa o que? A taxa de juros. Aqui nada mais é do que uma série de pagamentos. Esse valor presente a gente pode representar como sendo um montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada a n, que é o número de períodos. Essa fórmula aqui é a fórmula do juro composto. Então, o valor presente, o valor do montante, é o que vamos ter, que vai ser o capital investido vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Onde essa forma do juro composto, ela também pode ser escrita da seguinte forma: o valor futuro, que é no caso o montante, é igual ao valor presente, que é o capital, vezes 1 mais a taxa elevado a n. N que é mesmo do tempo. N vai ser o número de períodos. Então, pode perceber a semelhança da forma. Aqui no juro composto, capital é o valor inicial e o montante é o valor após os juros, que é o mesmo caso aqui que a gente vai representar por valor futuro e valor presente. Se isolarmos esse PV na fórmula, vamos ter o seguinte: como esse valor está multiplicando, ele vai dividindo, aí ficaria PV, valor presente, igual ao valor futuro, dividido por 1 mais i elevado a n. Então, o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. No caso, o valor futuro multiplica o valor presente por 1 mais a taxa elevada ao tempo, e o valor presente divide o valor futuro por 1 mais a taxa elevada a n. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Primeiro, quanto teremos daqui a 12 meses se aplicarmos 1.500 a 2% ao mês? Então, uma questão básica de juro composto. O valor futuro vai ser que 1.500 vezes 1 mais a taxa, lembrando que é sempre transformando para decimal, 0,02 elevado ao tempo, 12 meses. Pessoal, nesse momento aqui a parte de trabalhar com juro composto, trabalhando na verdade com matemática financeira, é sempre bom você estar com uma calculadora científica, trabalhando com uma calculadora científica que vai auxiliar nessas contas. Por exemplo, que essa potência aqui 1,02 elevado a 12. Calculadorazinha comum dá muito trabalho para você fazer isso. Fazer na mão, complicadíssimo, que demora muito. Então é melhor você estar aqui com uma calculadora científica para auxiliar nessas contas. Exemplo 2. Quanto teremos daqui a 12 meses se aplicarmos R$ 1.000 a 2,5% ao mês? Vamos lá. Então o valor futuro vai ser quem? O valor presente, que é 1.000, vezes 1 mais a taxa, transformando 2,5% ao mês. Só dividir 2,5% em decimal, só dividir por 100, vai dar 0,025. Quando você soma aqui, vai dar o que? 1,025 elevado a 12. Então o valor futuro aqui vai ser 1.344,89. Então, nesses dois casos aqui a gente percebe, ó, dá para perceber a quantidade de juros. Observe aqui, ó, que era 1.500, foi para 1.902,36. Teve aqui um juros de que? De 402,36. Aqui era 1.000, foi para 1.344,89. Tivemos um juro de
344,89. E essas séries de pagamento, elas podem ser pós-antecipadas ou antecipadas. Eu coloquei uma situação onde a série é pós-antecipada, ou seja, os pagamentos de um determinado produto que você compra, a primeira prestação não sendo no ato da compra. Pós-antecipada, que vem depois. Então, pós-antecipada é quando não é feita a primeira prestação no ato da compra. Vamos considerar aqui a primeira prestação sendo depois do primeiro período. Aqui. Então, para esse tipo de pagamento, a gente tem a fórmula aqui, ó. O valor presente vai ser quem? O valor da prestação vezes 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos n dividido pela taxa. Então, para uma série de pagamento onde a primeira prestação não é feita no ato da compra, a gente vai utilizar dessa forma. Ou seja, se a gente isolar aqui a prestação, mesmo caso, multiplicando meio pelos extremos, se a gente for isolar aqui a prestação, vai ser quem? O valor presente vezes, que é multiplicando meio pelos extremos, vezes a taxa, igual, isso aqui vai para baixo, 1 menos 1 mais i elevado a menos n. Essas duas fórmulas são a mesma coisa. A diferença é que na primeira está isolado o valor presente, na segunda está isolado o valor da prestação. Exemplo: qual o valor das prestações que serão pagas mensalmente se uma TV que custa R$ 690 à vista fosse vendida em 10 vezes a taxa de juros de 5% ao mês? Então ele quer saber o valor da prestação. Aplica na segunda forma. O valor da prestação vai ser quem? Vai ser o valor presente, que é 690, vezes a taxa de juros, que é 5%, transforma para decimal, 0,05, dividido por 1 menos 1 mais a taxa, elevado a menos o tempo. Então, lembrando que aqui o tempo é menos o tempo, menos 10. Resolvendo aqui, você vai ter 89,36, ou seja, vai ter uma prestação de 89,36. Então, quando se trata de prestações pós-antecipadas, onde a primeira não é no ato da compra, a fórmula vai ser essas. Outro exemplo: quanto custou uma mercadoria que foi comprada em 8 vezes a taxa de 3,7% ao mês em prestações mensais consecutivas e pós-antecipadas de 733,47? Nesse caso, ele já deu o valor da prestação e quer saber quanto custou a mercadoria. A gente viu que o valor futuro, não, na verdade, o valor presente vai ser quem? Vai ser o valor da prestação vezes 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos o tempo, dividido pela taxa. Então vamos lá, o valor presente vai ser quem? O valor da prestação que ele deu, 703,47, vezes 1 menos 1 mais a taxa, 3,7%. Só para decimal, duas casas decimais para a esquerda, 0,037, elevado ao tempo, menos o tempo, caso 8 vezes, dividido pela taxa, 0,37. Quando você resolve aqui, vai ter um valor presente de R$5.000. Então é isso. Se você quer calcular o valor presente ou o valor da prestação, as fórmulas são essas. Isso nas operações pós-antecipadas. Outras séries de pagamento: fator pós-antecipado. Então aqui é relacionado ao fator, que não altera nada você aplicar nas formas anteriores, não. É basicamente a mesma coisa dos exemplos anteriores. Só que aqui vai ter um fator que você multiplica para encontrar a prestação direta. Aconselho você a utilizar as mesmas fórmulas anteriores, para não ter que estar decorando muita coisa. Com relação à questão da TV que custa 690, o cliente quer parcelar em 10 vezes a uma taxa de juros de 5% ao mês. Então, o fator de multiplicação, caso que esse fator pós-antecipado é o fator de multiplicação, o fator que você deve multiplicar pela prestação para encontrar o valor o fator que você deve multiplicar pelo valor do produto para encontrar direto a prestação, que recai diretamente naquela fórmula anterior. Que o fator
Aqui no caso a taxa era 5%, 0,05, dividido por 1 menos 1 mais 0,05 elevado a menos 10. No caso aqui o fator seria 0,129504. Esse fator, quando você multiplica pelo valor atual, pelo valor presente, ele dá direto o valor da prestação. E quando a operação é antecipada, pessoal? Quando a operação é antecipada, você tem o primeiro pagamento no ato da compra. É aquela, quando você dá uma entrada no produto, você vai comprar um produto e você tem uma entrada. Esse é o tipo de problema que recai em uma operação antecipada. Para pagamentos de operações com prestações antecipadas, ou seja, que você paga primeiro no ato da compra, as fórmulas serão essas. O valor presente vai ser quem? O valor presente vai ser a prestação vezes 1 menos 1 mais a taxa elevada a menos n vezes 1 mais i sobre i. Ou se você quiser isolar aqui o valor da prestação, vai ser quem? O valor presente vezes a taxa dividido por 1 menos 1 mais i elevado a menos n vezes 1 mais i. Então, esses casos aqui é quando a primeira prestação é paga no ato da compra. Calcule o valor das prestações pagas na compra de um bem que custa R$ 690 à vista, que foi vendido em 1 mais 9 vezes com juros de 5% ao mês. Então, esse 1 mais 9, que é a primeira, é paga no ato da compra. Ou seja, você dá uma entrada. Então, pode aplicar essa fórmula. Prestação vai ser quem? O valor presente, 690, vezes a taxa, 0,05, dividido por 1 menos 1 mais a 0,05 elevado a menos 10, quantidade de prestações, vezes 1 mais 0,05, que vai dar uma prestação de 85,10. Vamos falar dos descontos. Desconto comercial por fora. Então, considerando aqui que o N vai ser nosso valor nominal, V valor atual, DC desconto comercial, D taxa de desconto simples, N número de períodos. Então nosso desconto vai ser quem? O valor nominal vezes a taxa vezes o número de períodos. Então desconto, valor, que praticamente aqui é a fórmula aqui dos juros. Juros, capital vezes a taxa vezes tempo. Desconto, valor nominal, que é o mesmo que capital, vezes a taxa de juros, vezes o N, o número de períodos, que é o mesmo que tempo. Essa fórmula do desconto aqui é praticamente a fórmula do juros simples. O valor atual vai ser quem? O valor atual vai ser o valor nominal menos o desconto. Então aqui esse valor nominal que é o valor após ter feito o desconto. Sabendo que DC, o desconto comercial, é N vezes I vezes N, temos que o valor vai ser quem? N vezes 1 menos I vezes N. Então aqui é a forma do valor nominal também. Mas se adequando aqui ao composto. Considerar um exemplo. Considere um título cujo valor nominal é R$10.000. Calcule o desconto comercial a ser concedido para um resgate de título 3 meses antes da data do vencimento a uma taxa de desconto de 5% ao mês. Então a solução aqui vai ser então o valor que ele vai pagar aqui vai ser quem? Vai ser o valor nominal aqui, R$10.000, vezes 1 menos a taxa, que é 0,05, vezes o tempo. Aqui a gente usou a fórmula aqui, substituindo o direto aqui. O valor vai ser quem? O valor nominal vezes 1 menos a taxa vezes N. Então aqui vai dar um total de 8.500. Esse é o valor que ele vai pagar. Então qual o valor do desconto? Qual o valor do desconto? O desconto vai ser o valor nominal, que era 10.000, menos o valor que ele vai pagar, que vai dar 1.500. Então ele teve um desconto de R$1.500.
reais. Era 10.000, ele vai pagar com essa antecipação de 3 meses. Ele teve um desconto de R$ 1.500. Desconto racional ou por dentro e desconto composto. Então, valor racional ou por dentro. Desconto racional, ele equivale ao juros simples, calculado sobre o valor atual do título. Ou seja, é aquele em que a taxa de desconto incide sobre o valor líquido do título. Assim, o desconto racional vai ser quem? O desconto racional vai ser o valor nominal vezes a taxa. O valor nominal aqui é o valor do capital, vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Isso aqui é o valor do desconto racional. O desconto racional, a gente pode ter o valor atual, que vai ser o valor nominal vezes, menos o desconto. Então o valor atual vai ser sempre o valor nominal menos o desconto, que é o valor do capital atual menos o desconto. Sabendo que o desconto racional é aquela fração anterior, valor nominal vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 1 mais I vezes N. Então, quem vai ser o valor nominal agora? O valor atual vai ser N sobre 1 mais I vezes N. Vou tomar aqui um exemplo. Um título de R$ 6.000 a ser descontado a taxa de 2,1%, faltando 45 dias para o vencimento do título. Determine o desconto racional e o valor atual racional. Então, o valor nominal aqui é de R$ 6.000, tempo 45 dias, a taxa 2,1% ao mês, transformando aqui para decimal, dá 0,021 ao mês. Como ele está trabalhando aqui em dias, vamos transformar essa taxa para dias, que vai dar 0,007, que está o mês, divide por 30, que vai dar em dias. Divide aqui por mês por 30. Então, o desconto racional aqui vai ser quem? Aplicando na fórmula, vai dar 183,22. Então, aplicou na fórmula, substituiu cada valor na fórmula aqui nos seus lugares, vai dar 183,22. Então, se você encontrou o valor do desconto, você pode ver o valor atual. O valor atual vai ser quem? O valor nominal, que era 6.000, menos o desconto obtido, que vai dar um total de um valor atual de 5.186,78. Falar agora de amortizações. O processo de quitação de um empréstimo consiste em efetuar pagamentos periódicos, prestações, de modo a liquidar o saldo devedor. Tais prestações são formadas por duas parcelas, a amortização e os juros, correspondente aos saldos de empréstimos ainda não amortizados. Então, a amortização vai consistir em pagamentos. Então, a prestação vai ser quem? A amortização mais os juros. Então, quando você paga uma prestação, você está pagando ali a amortização de sua dívida mais os juros da dívida. Então, você paga essas duas coisas. Quando paga a prestação vem embutida de uma parte da prestação, de uma parte da dívida e mais os juros, uma parte dos juros incididos. Você pode resumir aqui que a prestação vai ser A mais J. Prestação, amortização, que é a série de pagamentos, mais J. E temos dois sistemas de amortização muito importantes: o sistema francês, que é a tabela Price, e o SAC. Primeiramente, vamos trazer aqui um exemplo no sistema francês, ou seja, a tabela Price. Um empréstimo de R$ 100.000 será pago pelo sistema de amortização francês em 5 prestações mensais postecipadas. Se a taxa de juros for 5% ao mês, veja como ficará a planilha de amortização. Então, quando você trabalha com o sistema Price, primeiramente você tem que calcular o valor da prestação, porque nesse sistema é importante você ter a prestação que ela vai ser constante. A prestação aqui vai ser quem? Valor presente vezes 1 mais a taxa elevada a n vezes 1
sobre 1 mais I elevado a N menos 1. Aqui, sistema de amortização. Francês, tabela Price. Vai organizar a tabela da seguinte forma. Vou organizar a tabela aqui da seguinte forma. No mês, os meses, somatório, saldo devedor, a prestação. A prestação no sistema vai ser constante. Isso é importante você estar calculando a prestação, os juros e a amortização. Então, começando pelo cálculo da prestação, pelo exemplo anterior desse empréstimo, o nosso capital inicial, valor presente aqui, 100 mil. Agora, para se tornar só nesse símbolo aqui, eu coloquei aqui. Então, o nosso valor nominal aqui de 100 mil reais, o tempo 5 prestações, a taxa de juros 5% ao mês. Se aplicar na fórmula aqui, a prestação vai ser quem? O valor presente, 100 mil, vezes 1 mais a taxa, que é 0,05, elevado ao tempo, que é 5, dividido por... aqui tá, pode tirar. Dividido por 1 mais a taxa, que é 0,05, elevado a N, menos 1. Então, vamos lá. Aqui o saldo devedor atual era 100 mil reais. As prestações aqui elas vão ser constantes. Vou até preencher logo com as prestações. Aí, os juros na primeira prestação vão ser de 5 mil, que é 5% do total. 5% de 100 mil vai dar 5 mil. Então, se a prestação era 23 mil, mas vai ter 5 mil de juros, então se você somar aqui, se você somar o valor, na verdade subtraindo aqui o valor amortizado seria 18.097,48, subtraindo esse 23.097 dos juros, porque como a prestação é constante, então os juros já vão estar embutidos aqui. Então, se eu estou pagando isso de juros, é porque minha amortização da prestação é de 18.097,48, certo? E quando eu amortizo essa quantidade, 18.097,48, vai me sobrar o que? 81.902,52. Aí você subtrai aqui o saldo devedor do valor amortizado. Então, subtraindo 100 mil pelo valor amortizado da primeira prestação, vai me ter isso. Pronto, mesmo caso. No segundo mês, o valor amortizado também vai ser 23.907,48. Então, quanto vai ser o juro? Calcula aqui o juro. 5% de 81.902, que vai dar o que? 4.095,13. Pessoal, se a prestação é 23.097,48 e de juro eu tenho 4.095,13, então eu estou amortizando, vai subtrair o valor da prestação menos os juros, 19.002,35 centavos. Pronto, aí para achar a terceira, o saldo devedor, subtrai de 81.902,52. Aqui, aí você efetua o mesmo procedimento. Novamente. O valor da prestação é esse, calcula 5% de 62.900, que vai estar aqui. Subtrai da prestação, você tem o valor amortizado. E assim sucessivamente. No sistema de amortização constante, o saque, está dizendo, a amortização é que vai ser constante. No francês, a prestação é constante. No saque, a amortização é que vai ser constante. Um empréstimo de 100 mil reais será pago pelo sistema de amortização constante em 5 prestações mensais postecipadas. Se a taxa de juros for de 5% ao mês, veja como ficará a planilha de amortização. Amortização aqui, ó, se a prestação dividido pelo número de períodos, pelo tempo. Então, o valor presente aqui, na verdade, o valor presente dividido pelo número de períodos. Então, a amortização vai ser sempre a mesma. Nesse caso aqui, pelo
pelo saque. O valor é 100 mil, são 5 prestações. Vamos lá, 100 mil dividido por 5, 20 mil. Vai ser 20 mil aqui em cada mês. Caso que essa amortização é que vai ser constante. Então, primeiro mês, a taxa é 5%. Não, a amortização já é constante, 20 mil. Pessoal, mas ele paga 5% de juro. 5% de 100 mil, 5 mil. Se a amortização é 20 mil e o juro dá 5 mil, então quanto vai ser a prestação? 20 mil mais 5 mil, que vai dar 25 mil. No segundo mês, pessoal, ele amortizou 20 mil, então era 100, sobrou 80. Para o segundo mês vai ser a mesma coisa. A amortização vai ser de 20 mil, mas só que eu tenho 5% de juro. 5% de 80 mil vai me dar o que? 4 mil reais. Certo? Então, qual o valor que ele vai pagar? Valor da amortização mais os juros. Que vai dar o que? 20 mais 4, 24 mil. Para o próximo mês, mesma coisa. Ele pagou mais 20 mil, então sobraram 60. Aí no próximo mês paga novamente 20 mil e mais 5% de 60 mil, que é os juros. Somando 23 mil e assim sucessivamente. Pessoal, a tabela do saque e do price é bom você organizar dessa forma. No saque, você organiza aqui o primeiro mês, o saldo devedor, a amortização, os juros e a prestação. E no francês, o price, você organiza dessa forma: mês, saldo devedor, prestação, juros e amortização. Então, pessoal, era isso. Tenham bons estudos e bom trabalho. Até a próxima.